GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós trazemos para vocês para apresentar o GVDA GD119B, mais um multímetro que a GVDA nos envia para os testes e para apresentar aqui para vocês. Ele é uma evolução dos outros irmãos dele e ele fica bem no meio deles, né? Então, para quem conhece o canal aqui, sabe que eu prezo muito os equipamentos da GVDA e uso constantemente. Então, minha fonte de bancada, a solda que eu estou usando agora, a estação de solda, são equipamentos da GVDA. E também uso constantemente os equipamentos, né? Multímetros, então o GD118B ou mesmo o GD128, que nós já fizemos review aqui no canal. São equipamentos muito bons. E o GD119B, ele fica bem no meio desta gama de equipamentos. Já trazendo um com uma concepção um pouco mais nova, mas ao mesmo tempo mantendo o tamanho pequeno e a ideia desse modelo Smart da GVDA. Só lembrando também que também tem no canal o review do GVDA GD112C, que é essa garra amperímetra que lê correntes tanto AC quanto DC pela garra. Um equipamento que eu já mostrei aqui, absolutamente fantástico. Vamos ver se o GD119B também merece participar dessa família GVDA. Inicialmente, olhando ele também vem nessas cases, que são boas cases, né, com saquinho exatamente do tamanho do equipamento, então ele cabe perfeito, lugarzinho para botar as ponteiras, manual, termopar, para poder fazer medição de temperatura. Ele também é um pouquinho mais alto que os seus irmãos, inclusive mais alto do que o 128, mas bem menor. Também vem envolvido numa capa de silicone, bem macia e bem grossa, né? Talvez até por isso que ele seja um pouco mais grosso. Bem macia a capa. E, pelo que eu estou vendo, ele usa 4 baterias AAA. Vamos colocar as baterias e testar. Oh, tela é muito bonita, né? Muito brilhante, colorida, muito legal. Chama atenção assim de cara. Botões bons. Antes de começar os testes e olhando a especificação, ele vem com um manualzinho, não muito diferente dos outros, mas um manualzinho bem completo, todo em inglês. E ele traz DC e AC a 600 volts, resistência a 60 mega ohms, corrente até 10 amperes, tanto em AC quanto em DC, teste de diodo, teste de continuidade, capacitância até 60 microfarads, não, desculpe, 60 milifarads, ou seja, 60 mil microfarads, frequência até 10 MHz, nós vamos testar aqui. Temperatura eu normalmente não testo porque eu acabo não usando. E aí mais uma série de itens aqui. Ou seja, é um equipamento que promete uma capacidade de trabalho bem legal para um padrão de custo-benefício e de tamanho deste, que é igual a esse daqui, né? Pequeno, um pouquinho mais pesado, né? Mais, claro, 4 pilhas agora dentro, né? True RMS, 6.000 contagens, é um multímetro Smart que eu acho que dá um passo além
dos seus irmãos, mesmo do mais velho, do 128, que é um excelente equipamento, já falei aqui. Ainda olhando ele um pouco, as ponteiras são fantásticas. Cabo de silicone, muito macio, não é muito fino, muito macio mesmo. As ponteiras 600 volts CAT3. Uau! Essa é a reação ao usar esse multímetro. O GD119B, da fabricante GVDA, é um dos melhores multímetros Smart já testados no canal. Ele é pequeno, mas muito rápido e preciso em tudo que promete entregar. Um equipamento com tela LCD colorida e resolução de 6.000 contagens. Permite medição de tensão de até 600 volts em AC ou DC, também corrente até 10 amperes e resistência em até 60 megaohms. Mas não é apenas isso, ele também faz todos os tipos de medição, como frequência até 10 MHz, capacitância até 60 mF, além de NSV. Lanterna, diodos, temperatura, continuidade e tudo que um multímetro deve contemplar. E o tamanho é pequeno, ainda mais se considerar que utiliza 4 pilhas AA, com 14 cm de altura com 7 de largura e apenas 2,6 cm de largura. Sendo que sem a proteção de silicone fica com menos de 2 centímetros. 2 segundos para ligar. Já liga no automático. Vou começar com o teste de resistência e para seguir o padrão, as funções aqui, às vezes tem um botão só, ele vai para um lado e para o outro, né? Isso ajuda muito, né? Barra gráfica. Vamos começar então com o teste de resistência, os resistores, começando com 1 mega, 10K e 3 ohms. 1 mega, rápido e preciso. 10K, esse resistor sempre dá 10K e 9,98, 99. Perfeito. Agora vamos para os 3 ohms. Perfeito. Vejam, ele não bipa nos 3 ohms. 3 ohms. Excelente. Então a parte de resistores dele é excelente. Eu já vou aproveitar e fazer o teste de continuidade, que esse é um teste que sempre o pessoal pede. Vamos ver a velocidade do teste de continuidade dele. Nenhum delay, teste instantâneo. Muito bom, muito bom. Isso é importante, né? Quando a gente está medindo alguma continuidade em placa, num circuito, esses delayzinhos, não que eles impeçam o trabalho, mas eles incomodam. Então o teste de continuidade dele é excelente. Vamos aos capacitores. nano, olha lá, muito bom. Vamos a 1,5 microfarads. – 1,501 microfarads. Perfeito. Poucos equipamentos conseguem ser tão preciso que nem esse. Esse capacitor ele é muito preciso. Ele realmente dá 1,5. É fabricado no Brasil, né? Ou era, né? Vamos ver esse aqui que é de 100 micro. – 103 microfarads. Muito bom. E agora vamos para o gigante, né? De 3.300 microfarads. 3.190. Excelente, 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 excelente. Exatamente isso que o capacitor dá mesmo no capacímetro. Vamos aos testes de diodo.
Não conduz. Queda de tensão 0,53. Na pecinha que não segura direito, tá aí, ó, 0,57. Vamos testar o LED. Não conduz. LED liga, tá lá, 1,8. 1,771. Rápido e excelentemente preciso. Vamos agora a DC. Vamos ligar nossa fonte GVDA, né? Tá lá com 13,8, não vou nem mexer. Opa, olha, tô em diodo, olha o erro. Se não sai mexer, deixa no automático. C 13,8. Vou subir aqui para 24. 24,09. Muito bom e rápido. Vou dizer que a medição DC é sempre a que eu menos me preocupo, porque é mais fácil de um multímetro medir, né? E se ele não fizer isso, bom, aí tem que jogar no lixo mesmo. Mas ele se passou bem no teste. Vamos lá para o AC e ver como ele se sai para medir 220. Ele está em DC. Eu não sei se eu preciso colocar em AC ou não. Posso deixar em alto ou ele vai para DC. Como é que nós vamos saber isso? Vou meter em DC e ver o que acontece. Não reconheceu AC. Então vou deixar no automático. Ah, e ele reconheceu, ó, AC 220. DC. Ah, esse é o botão seleção, troca de AC para DC. E já bota True RMS. Vamos lá. Tá aí, True RMS 222. Bom, como esse multímetro tem tudo, a gente pode testar tudo. Vou rapidamente montar aqui. Ah não, antes disso deixa eu testar o live. Sem contato, vamos ver como é que ele funciona no sem contato. Ó, dá um verde que está próximo. Bom sensor. Excelente. Vamos para o live. Vamos ver se esse live é o que funciona bem ou não, né? O que eu quero dizer com funciona bem ou não? É aquele que vai marcar qual é o fase e qual é o neutro. Ou aquele só que diz que se tem energia. São as duas opções que a gente tem. Esse é o que marca só se tem energia. Se eu usar outra ponteira, o que acontece? Ah, usando o negativo funciona. Usei a ponteira errada aqui. O L indica que é o neutro. E o high indica que é o fase. Neutro, fase. E vamos ver se ele testa. Ó, e o terra ele também dá como se fosse um neutro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é legal. Quando eu troco a função,
Ó, ele acende qual os bornes que eu preciso ligar. Ó, os cabos. Então, para quem não conhece, isso ele acaba ajudando. Vou fazendo o teste agora de frequência e de corrente, né? Já que esse é um dos grandes diferenciais desse equipamento. Olha que interessante. Quando eu mudei a ponteira e encaixei ela aqui, automaticamente ele já colocou em corrente. Então estou medindo corrente DC. Estou com 2 amperes. Vou baixar um pouco aqui a minha tensão, só por causa do... para não exigir mais da carga eletrônica. Tá 12 volts. Estou com 12 volts e vou startar 2 amperes. Olha lá, ó, 2 amperes. Vamos agora subir isso para 4 amperes. Vou ativar. Lê e rapidamente já posiciona em 4 amperes. E numa precisão excelente. Então, medida de corrente dele, excelente. Vamos agora ao teste de frequência. 50 kHz. 50%, 50 kHz. Vamos aos 100 kHz. 100 kHz. Vamos a quanto? Deixa eu colocar o máximo mesmo, 10 MHz. 10 MHz. Vamos direto para 5 e depois 10 MHz. 5 MHz, ó. Foi muito bem. Eu não estava acreditando muito, até porque o próprio gerador de função tem um pouquinho de dificuldade às vezes de fazer uma onda perfeita. Então vamos a 10 MHz, que é o máximo dele. Tá lá, ó, 999. 50% dead cycle. Eu não achei que ele fosse chegar nisso, mas chegou. E claro, né? Tem a lanterninha atrás. Apesar das características dele não serem tão boas quanto do GD 128, e o que eu digo nas características? Ele tem uma telinha um pouco menor, ele tem... tá com pilha. Ele não tem o microampere. Ele tem algumas características a menos. Esse aqui vai a 10.000 contagens, esse aqui vai a 6.000 contagens. Mas vou dizer que em termos de... Eu adoro esse multímetro, mas esse aqui é ainda mais legal. Por quê? Porque ele tem um tamanho pequeno, mas ao mesmo tempo ele tem os recursos de um multímetro grande. Ele tem a qualidade no multímetro de ponta. E a GVDA novamente não decepciona com o equipamento que entrega. Então, pontos positivos, todos, né? Realmente todos pontos positivos. Então eu falo em termos de acabamento, em termos de tela, em termos de tamanho, 4 pilhas AA, medições, todas que a gente fez aqui foram perfeitas, não tive nenhum caso que ela ficou mais ou menos, todas perfeitas, com uma precisão absurda, com uma velocidade muito boa. O que eu posso dizer? Ah, mas tem as pontas de prova. Não, as pontas de prova deles são absolutamente excelentes, super macias, super flexíveis, não marcam, ou seja, pontas de silicone com poucas vezes a gente enxerga.
É claro que são pontas 600 volts, não são uma ponta 1000 volts, não são uma ponta 20 amperes. É uma ponta 600 volts, 10 amperes, mas com um padrão absolutamente perfeito. Pontos negativos dele, não sei. Ouso dizer que eu não estou vendo nenhum ponto negativo. Antes que o pessoal me diga, não fala que é ponto negativo porque ganha o multímetro. Pessoal, vamos ser sinceros, né? Não existe isso. O canal nenhuma vez vai não falar porque recebeu o multímetro para teste. O que a gente faz aqui é trazer conteúdo para vocês, isso que interessa. Bom, mas independentemente disso, realmente não vejo nada de ruim nesse multímetro. Falei pontos negativos desse multímetro, falei pontos negativos desse multímetro, mas acho que esse é o melhor dos irmãos. Como eu disse, veja, ele é quase o tamanho do 118, com quase todo o poder do 128. Bonito. Não, nada que eu desabone nele. Se me perguntarem, mas ele não é X kHz de TrueMS, mas ele não é de verdade um CAT3 600 volts. Bom, eu também não botaria a minha mão mexendo com 600 volts com esse multímetro. Usaria um multímetro mais robusto. Né? Mas sem essas pequenas questões, considerando o posicionamento de mercado, considerando o custo, considerando o tamanho, considerando todo esse contexto, eu acho que esse aqui, sem dúvida, é uma das melhores opções de multímetros que a gente tem. E, de novo, a GVDA não decepciona no material que entrega. Essa é uma das marcas que realmente eu gosto muito, junto com algumas outras, mas a GVDA não tem uma linha tão grande de equipamentos, mas os equipamentos que eles têm todos são fantásticos. Eu recebi inclusive agora um outro que não é equipamento de bancada, que eu ainda vou fazer um vídeo só para mostrar para vocês. Então minha fonte de bancada é deles, a minha estação de solda que eu estou usando é deles, porque realmente eles têm coisas muito boas. Então, pessoal, ficamos por aqui. Era isso e valeu. Só para finalizar aqui no final, uma outra coisa que eu gostei muito foi a saída por cima dos cabos e não pela frente. Quando está em cima da mesa, assim fica muito melhor.